Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro Pod Vita. Aqui nós vamos conversar sobre temas relevantes para a prática profissional e para o cuidado em saúde. E para iniciar, vamos falar sobre desenvolvimento infantil. Eu estou aqui acompanhada de Luma Oliveira, psicóloga formada pela Faculdade ERC em 2021, pós-graduada, especialista em psicologia perinatal, psicologia infantil e pós-graduanda em psicologia escolar e educacional. Luma atua no Sermute, tem experiência no atendimento clínico de crianças e adolescentes e também atua como palestrante e orientadora de pais e educadores. Aqui também eu estou acompanhada de Iris Farias, psicóloga graduada pela Faculdade ERC, especialista em psicologia infantil, atua também no atendimento clínico de crianças e adolescentes. As duas atendem com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E para iniciar, então, vamos saber como é que começou, Por que a atuação, por que essa escolha, de atuar como terapeutas de crianças? O que é que motivou vocês? Crianças sempre foi minha paixão. Na minha família, estou rodeada de crianças, trabalhei com crianças também, fora da psicologia, então eu amo. Na graduação, quando eu comecei a estudar e aprofundar mais sobre após atendimentos com a psicologia infantil, isso me alegrou ainda mais. Além disso, a gente entende também que muito do que acontece no desenvolvimento infantil influencia em quem a gente é como adultos, E por a gente viver certos conflitos e certas dificuldades emocionais e comportamentais, eu entendi que ajudar a criança nesse processo de desenvolvimento para que ele cresça de uma forma mais saudável, aprendendo a lidar melhor, com as questões emocionais, comportamentais e a enxergar o mundo de uma forma diferente, ajuda muito nesse processo e faz com que ele se torne um adulto mais confiante, e consiga se autorregular melhor. Quando a colega traz a questão da infância, a gente costuma falar, o autor traz que a infância é o chão que a gente pisa a vida. Então, trabalhar com criança, eu digo que é satisfatório. Em terapia, eu costumo falar com os pais, a questão do trabalho de formiguinha. Trabalhar com criança é um trabalho de formiguinha. E cada pequena evolução, a gente comemora, gosto de comemorar como se fosse algo extraordinário. E Então, trabalhar a questão da modulação comportamental dessa criança, ver suas pequenas evoluções. Costumo falar que eu adoro dar alta a uma criança, Porque você consegue escrever um relatório, trazendo todas as evoluções de quando aquele pequeno chegou, para você, para início de terapia, e ver as evoluções, ver como ele está saindo de lá, é algo pro profissional, é algo satisfatório. Trabalhar com a infância desde a graduação, para mim, foi os meus estudos voltados para desde a gestação, que também trabalho com gestação, e essa fase encantadora, e tão delicada que é a infância. É encantadora mesmo. E aí, quando a gente fala de infância, a gente ouve falar, da questão dos marcos do desenvolvimento, a gente se preocupa com o excesso de telas, tá bem alta essa discussão, a enxurrada de atividades que as crianças estão expostas, a ansiedade dos pais hoje em dia, de como educar, do que fazer para melhor desenvolvimento dos seus filhos, e muitas vezes a gente perde o contato com o que é básico, com o que é essencial para o desenvolvimento. E aí, minha gente, o que é mesmo essencial para o desenvolvimento infantil? O que é que a gente olha como essência, como importante para cuidar? É importante a gente trabalhar muito simbólico, Então, deixar a criança ela brincar e ela ser ela mesma, Ela explorar o mundo ao redor dela, ela brincar, criar personagens, ler, ouvir música, e os adultos interagir com ela também, ensinando e fazer com que ela se torne autêntica, Porque isso estimula a linguagem, isso estimula ela aprende a lidar com as emoções, a cognição dela, além de outras coisas que podem estar auxiliando aí também nesse processo.
E quando a gente fala nesse brincar simbólico, né, nessa questão do o que seria, né, esse brincar simbólico, quando a criança pega uma colher, por exemplo, e traz como se fosse um microfone, a massinha de modelar e a gente monta aquele restaurante, né, que oferecer a comidinha, e quando traz o adulto responsável, o cuidador dessa criança para participar dessa brincadeira, tudo fica muito melhor. É a questão do repertório verbal da criança. A gente consegue ter esse auxílio, né? Conversando com a criança aprendendo novas brincadeiras. A questão da imaginação. Enquanto a gente faz uma leitura, gosto muito de trabalhar com a questão da leitura em voz alta. Né? Quando o pai, o cuidador, faz essa leitura em voz alta, a gente possibilita que a criança crie essa cena no imaginário, cria a voz do personagem. Então, isso é de extrema importância também nesse processo de evolução e de criação de repertório, né, da criança. Excelente, maravilha. Agora me veio uma pergunta, né, uma questão que assim, como é que os pais, os educadores, os outros profissionais, eles podem estimular o desenvolvimento saudável das crianças? Interação constante, né? Quanto mais você interage com a criança, mais você estimula ela a se expressar. Então, com muita conversa, muita brincadeira, a conversa constante, ela ajuda no vocabulário e na compreensão da criança, né? Quando você faz brincadeiras simbólicas, né? Que é quando a criança ela inventa um personagem, ela cria alguma coisa, um brinquedo, algo do tipo, isso estimula na imaginação e no raciocínio. Além de brincadeiras, contação de histórias, né? Assim como eu falei anteriormente, ouvir música, jogos. Então, isso ajuda também na memória, na linguagem e no raciocínio lógico da criança também. E, para além disso, é ajudar elas a nomear suas emoções, né? Então, quando a criança está brava, por que você ficou brava? Ou isso aconteceu, isso te deixou como? Chateado, feliz? Como foi que você se sentiu com isso? Então, isso ajuda também a criança a entender as suas emoções. Nos primeiros atendimentos, geralmente a família chega com a queixa de birra. Sim. Ele dá muita birra e chora muito, e a gente questiona como é que o adulto se comporta diante dessa situação. A maioria dos pais dizem, eu deixo chorar. Deixa lá, quando ele parar, a gente conversa. E é aí que a gente entra com a questão da importância do adulto, que já tem essa maturação emocional, nomear. Ou deveria ter, né? Nomear essas emoções junto. Que muitas vezes a birra pode ser um momento de frustração, de raiva. É importante que a gente converse com essa criança, nomeie essa emoção, dê um devido significado àquilo que ele está assim. Você está bravo, por quê? Espere que a criança diga o porquê está bravo. Traga exemplos da sua vida, de quando você também fica bravo. E a criança vai entender que aquilo que ela está sentindo não é normal. Que todo mundo fica bravo, todo mundo. Quando a criança começa a chorar, se machucou, a gente tem o hábito de dizer, não doeu, passou. Doeu. Se a criança está chorando, está doendo. Então é importante que a gente dê importância àquilo que a criança valide, né? Valide o que ela sentiu. Aquela situação, valide o que ela sentiu. Você falou, né, que os pais chegam quando acontecem birras, né? Então, geralmente a criança está incomodando, né? É uma criança que está chamando a atenção que os pais não estão sabendo lidar. Mas também chega crianças com atraso de desenvolvimento. Hoje é uma preocupação constante, né? A questão dos marcos, né? De não alcançar os marcos. Quais são os sinais de alerta, né? Quando é mesmo que essa criança, né? Que os pais, os educadores ou outros profissionais, eles precisam ficar alertas? A gente precisa estar atento a questões de o que está dentro da normalidade para determinada idade, né? Uma criança de 3 anos que não consegue ainda se comunicar, seja de forma verbal ou não verbal, né? Todo comportamento é uma forma de comunicação para uma criança. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Então, o choro é uma comunicação. Quando a criança na escola chega com queixa de coleguinha mordeu, a gente precisa saber por que esse comportamento do coleguinha, por que ele está mordendo tanto, machucando tanto o colega. Então, comportamento, né, que fuja da normalidade é uma forma de comunicação. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Irritabilidade, né, constante,
sinais de violência, a criança que já falava algumas palavras e que chegou a regredir. Por que regredir? O que está acontecendo, né? E aí a gente precisa também do auxílio. Muitas vezes a gente vai precisar, né, desse suporte de uma equipe multi, porque só o profissional de psicologia não tem a competência de identificar o porquê de algumas defasagens também. A escola precisa estar presente, um fonoaudiólogo, muitas vezes terapia ocupacional, um neuropediatra. Então, quando é trabalhado com a equipe multiprofissional, a gente consegue uma evolução significativa e não gosto de usar o termo de diagnóstico, né? Mas um norte para que a gente siga, né, tratando aquela criança da forma necessária, né, com base no que ela realmente necessita. Luma, ouvindo você falar, a gente, né, precisa fazer uma diferenciação do que é comportamento esperado para a criança, né, para aquela fase de desenvolvimento, para aquele contexto que ela está vivendo, a reação dela, né, diante de situações de frustração. E aí pode ficar a dúvida, quando é que a psicoterapia é indicada, né? Quando que um profissional de educação, quando os pais, né, podem pensar, poxa, vou levar meu filho para psicóloga? Início, né, para iniciar, a gente tem que deixar de lado a questão da comparação, né, principalmente em sala de aula, tá comparando as crianças, o desenvolvimento de uma criança e da outra. Alguns médicos trazem a questão do cada criança tem o seu tempo. Na psicologia, a gente não gosta de falar sobre isso porque existe o tempo ideal para cada evolução. Né? Então, assim, uma criança com 3 anos, a gente precisa observar o que é que está dentro. Esperado para aquela fase, né? E onde a gente pode começar a intervir para estimular para que ela consiga, né, desenvolver determinadas habilidades. Mas o que é que chama a atenção em casa, por exemplo? Irritabilidade, né? Medo constante, mudança de humor repentina, questão de criança que já ia ao banheiro, hoje já regrediu, voltou a dar caldas, voltou a fazer xixi na cama. Alimentação, né? Alimentação seletiva, essa questão da alimentação. O sono também é muito importante. Então, assim, a gente precisa estar atento se aquela nossa criança para atender realmente uma qualidade de vida. O que é que está incomodando essa criança? O que é que está deixando ela tão irritada? Né? Onde é que eu posso entrar? Onde é que eu posso ajudar essa criança para que ela evolua nessa questão emocional, por exemplo. Então, quando eu busco a ajuda do profissional qualificado, né, eu consigo ter um norte, eu consigo seguir as orientações, eu consigo entender por que o meu filho está se comportando daquele jeito. É importante também que a escola tenha acesso a essas informações, né, para que consiga elaborar um plano individual para essa criança, focada em algumas limitações, e não focar, não focar nas limitações, né? Focar no potencial da criança. A Nice tem muito isso de focar no que a criança não consegue, mas gosta de focar no potencial dele. Ou seja, trabalhar para que ela, né, o desenvolvimento dela permita que ela supere as suas dificuldades, né? E não rotular, né? Não fechar a criança naquele comportamento. E assim, hoje com acesso à internet, a gente bota lá a gente gosta de pesquisar tal comportamento, criança se comportando de tal maneira. E aí a gente já chega com um diagnóstico fechado. A escola muitas vezes chegam, né, aflitos porque a escola disse que meu filho tem determinado diagnóstico. Mas a escola não pode dar o diagnóstico. Pode estudar, nem falar isso com cai. Né? Então, assim, enquanto profissional da educação, tem que ter o cuidado de como chegar a essa informação. Então, a família já chega com um diagnóstico, mas contou o profissional. Porque para a gente conseguir fechar um diagnóstico, entender o que aquela criança tem, a gente precisa de teste, de avaliação e de uma equipe capacitada, né, toda envolvida naquele processo. Então, é muito importante o cuidado, né, quando a gente trata de criança, a gente precisa ter um cuidado redobrado. Sim. Pare desde o início, né? É bem interessante isso, porque pode ficar a dúvida, né, de como é que funciona a psicoterapia com crianças. E aí a gente pensa, né,
O que é que acontece na sala quando essa criança chega? Quem participa, né? Como é que acontece, gente? Vamos esclarecer essa dúvida. Diferente do que é com os adultos, né? Que é mais uma conversa com os adultos, eles conseguem se expressar. Com as crianças, não, é diferente. A gente usa mais uma abordagem médica mesmo. Sim. Então, a gente traz materiais que ajudam no estímulo dessa criança, para que ela consiga se expressar. Então, a gente usa brinquedos, jogos, faz brincadeiras na sala, conta histórias, ouve músicas, tudo para que a criança ela se sinta à vontade para expressar a forma como ela enxerga o mundo e como ela vê as pessoas ao seu redor, né? Então, a gente usa desenhos também, que isso facilita muito, né, nessa expressão. Então, a psicoterapia infantil, ela cair para ajudar nesse copo, né? Da criança se sentir à vontade para ela se estimular. Então, ela consegue aprender a lidar melhor com suas emoções, a se expressar melhor, a entender melhor o que é que está passando ao seu redor. E a questão que a gente não consegue seguir um roteiro, né? Trabalhar criança é trabalho cheio de surpresas. Então, a gente planeja, né? Como profissional, a gente precisa plantar planejamento dos nossos atendimentos, mas sim, da sala, que acontece, às vezes não é nada do que foi planejado. Gosto da presença também em alguns momentos, eu gosto da presença dos responsáveis. Excelente. É importante para que eles observem, acompanhem esse processo, né, de psicoterapia e a evolução do pequeno. Né? Muitas vezes a criança chega, não consegue, criança não verbal, né? A gente tem essa questão da criança não verbal em psicoterapia. E os colegas perguntam, como você trabalha com ele se ele não fala? Como é que você é psicóloga e a seu paciente, você atende, não fala? Não precisa falar. A criança não precisa verbalizar o que sente para que a gente consiga entender determinadas questões. Então, quando vem a questão do simbólico, né? Do brincar. Algumas situações de bonequinhos. Gosto muito de brincar. O bonequinho é o papai, é a mamãe. E a gente traz situações do dia a dia naquela brincadeira. E a gente consegue isso muita coisa da rotina da criança. O desenho, né? O repertório. É bem interessante isso, Luma, que você está falando, né? Porque inicialmente você falou da diversidade de expressões, né? De expressar as emoções de diversas formas, né? E quando a gente pensa no adulto, a gente pensa nessa expressão pela fala, né? Mas o adulto também pode se beneficiar do lúdico e no caso da criança, ela é a ferramenta fundamental, né? Então a expressão das emoções e a elaboração daquilo que ela está vivendo e ela está sentindo pode ser de diversas formas. E a gente precisa ter paciência, né? A infância trabalho de formiguinha. E a infância pede tempo, né? Pede da gente tempo, paciência, disponibilidade. Estou falando, né, dos profissionais, mas dos pais, dos cuidadores, né? Iris falou no início também da questão do brincar, da leitura, dos jogos. E olha, né, tudo isso pede que a gente se afaste do mundo para se aproximar das crianças, né? Desse outro mundo fora de casa, do trabalho, né? Que suga tanto a nossa energia. E aí eu fico pensando, né? Que esse olhar para a criança, se direcionar para ela, escutar, né? Se colocar à disposição, pede vínculo. Qual a importância do vínculo, né? Tanto na psicoterapia quanto com os principais cuidadores, né? Qual a importância do vínculo para o desenvolvimento saudável das crianças? Hoje, eu acho que o principal vilão, né, o que tem nos afastado das nossas crianças, é o uso do celular. O uso, principalmente da parte dos pais. Dos pais também. A gente ouve muito falar, né? Do excesso de telas para a criança, o quanto que isso interfere no seu desenvolvimento. E agora a gente precisa olhar para o excesso de tela dos pais, dos cuidadores. Não adianta eu pedir pro meu filho desligar a tela se eu estou na tela 24 horas. Sim. E o momento nesse excesso de tela, né, da questão dos pais, qual é o momento que eu tenho escolhido para os meus filhos?
Né? Eu sento para brincar com meu filho e o meu celular está na minha mão. Eu não estou com meu filho, eu não estou 100% ali com meus filhos. Na prática, eu trago para os pais a questão de 20 minutinhos. Se você sentar 20 minutos com a sua criança, mas direcionar a sua energia, a sua atenção para a sua criança, de fato, ele não pode estar feliz e satisfeito. Entendo a questão da rotina, de trabalho, né? Tem algumas crianças em escola de tempo integral também, que está cedo para fazer um final da tarde. Então, diminui essa questão da presença dos pais. Os pais já chegam à noite em casa, cansados, a criança vai dormir. Já não tem mais paciência para brincar. Mas filho, trabalho. E se não está dando trabalho, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Então, assim, ter essa disponibilidade, esse tempo livre para estar com o meu filho, para brincar de fato com o meu filho, é super importante. E às vezes não tá com o celular na mão, mas a cabeça tá lá fora, né? Tá no que tem que dar conta no dia seguinte, no almoço que tem que fazer, né? Nas atividades que tem que dar conta. Eu falei, mamãe, a gente tá no mundo da lua, né? Não consegue dedicar a atenção que ele precisa, porque não é algo que que eu estou fazendo por fazer. Ele precisa desse momento comigo, ele precisa brincar comigo, eu preciso ter esse tempo com meu filho, ler uma história, passear parque, andar de bicicleta, brincar de boneca, ser o cliente do restaurante deles, tudo isso é importante, tem significado na vida dele, na questão da reprodução da criança. Então vamos estar atentos nos pequenos detalhes. E cada fase do desenvolvimento tem o seu desafio. A gente sabe que o bebê exige uma readaptação da família, né? A criança mais velha, aquela com 4, 5 anos, a maiorzinha, exige outras questões, né? A gente está sempre se reorganizando, né? Para dar conta, porque a criança ela não está pronta. Aliás, ninguém está, nenhum adulto está. A gente também está sempre se reinventando. Mas a criança, cada fase, ela vai trazer um novo desafio. E pensando nos desafios, né? Como terapeutas de crianças, quais são os desafios de atuar nessa área da prática clínica com crianças? Maiores aliados, né, é a família, que a gente precisa estar junto. A maioria das vezes é quem traz a maior dificuldade. Por quê? Se a família não tiver a escuta, o profissional com a família, se a família não estiver disposta a ouvir, a seguir orientações, né, a mudar a rotina em casa, o que é para ser um aliado, um suporte, acaba atrapalhando negativamente nesse processo de evolução da criança. Então, quando a gente consegue esse vínculo legal com a família, com os cuidadores, com a escola, nessa parceria, que todo mundo está caminhando junto, né, está alinhado no mesmo propósito, é bacana, né? A gente consegue uma evolução significativa. Mas muitas vezes a família não está disposta, acha que trazer para a terapia já é suficiente, e quando não tem essa mudança em casa, na rotina, volta a questão das telas, né? Tirar a tela da criança, mas não tirar do adulto. Então, quando isso não acontece, torna o nosso trabalho realmente mais difícil, né? A psicologia não faz milagres, né? A criança está inserida num contexto e esse contexto precisa também se reorganizar. Dessa criança tem como sintoma, porque geralmente o adoecido são os pais. E a criança é apenas o sintoma, tá ali no meio. E vem, né, como ainda não consegue, não tem a maturidade emocional, não consegue dar conta do que está acontecendo, a criança vem como sintoma. E aí a gente precisa dessa reorganização. Isso mesmo. E aí outra questão, né, que o pai espalha nessas questões que machucou, meio que quebra um pouco esse vínculo. Então a gente tem que entender que as crianças, elas estão se desenvolvendo, elas estão aprendendo, estão entendendo o mundo, e os pais, eles são os principais mediadores, né? Os pais, os cuidadores que estão ali no ciclo, no ciclo da criança, né? Em casa, na escola e tudo mais. Então, assim, quando falta esse contato, isso acaba atrapalhando. Então, os pais é o maior desafio, esses são os desafios que a gente encontra na clínica.
Então, se eles ajudam e auxiliam, então a criança ela consegue entender melhor as emoções, elas desenvolvem empatia, né? Então, elas conseguem lidar melhor com seus próprios desafios também. Uhum. Mais alguma coisa, gente, que vocês gostariam de falar sobre a psicoterapia com crianças, sobre o desenvolvimento infantil? Como eu falei no início, né? Se a gente entende que o que nós somos hoje, como adultos, é reflexo do que a se foi como criança, então cuidar desse processo, né? Dessa etapa de desenvolvimento é muito importante. Então, cuidar com carinho, com amor, com muito acolhimento, para que a criança ela cresça mesmo um adulto que saiba lidar com os conflitos, né? Que entenda que ela pode errar e tentar de novo, que tenha um equilíbrio emocional melhor. Perfeito. Eu gosto de pensar qual é o adulto que eu quero deixar, né? Qual adulto que eu quero que meu filho se torne daqui a 20 anos. Uhum. De agora, enquanto criança, que eu preciso investir nesse adulto, né? Sim. Então, assim, investir na questão da educação inteira, principalmente na educação nacional, Uhum. orientando para que se forme um adulto que não vou dizer que ele não vai precisar de terapia, né? Terapia a gente costuma Sim. ir para um modo negativo. Como uma falha, né? A gente falhou, então eu preciso de um profissional para corrigir. Meu filho maior, ele faz terapia. Por que ele está em terapia? Terapia é bom, gente. Não, é a filha de psicóloga fazendo terapia. Bom que a gente... Isso é mais um recurso, né? Coisa que se eu tivesse, quando eu era criança, eu sei que vários comportamentos meus, várias coisas que se hoje eu não consigo dar conta sozinha, teria sido um suporte para mim. Uhum. Excelente, né? A gente está conversando então desse olhar, né, do encantamento para as crianças, né? De que mesmo que apresentem desafios, mesmo que tenham atrasos de desenvolvimento, a gente precisa resgatar o olhar do afeto, do cuidado, do carinho, né? As crianças elas são muito sensoriais, então a questão do toque, né? Da presença, da qualidade da presença. E aí a psicoterapia vem como um recurso, mas ela sozinha não dá conta, porque a criança está num contexto e esse contexto também precisa, né, se preparar e se adaptar às mudanças que vão chegando. Essas mudanças elas chegam da criança, mas também do contexto maior, né, da sociedade. E aí eu queria agradecer pela disponibilidade, pela qualidade dessa nossa conversa. A gente poderia conversar aqui bem mais tempo. Assunto a gente sempre tem. Eu conversei então com Luma e com Iris, que são psicólogas que atendem aqui na VitaClean. Luma está aqui às sextas-feiras e Iris está à terça-feira. E a gente espera contar com vocês também para trazer temas que queiram saber, né, que queiram ouvir falar mais um pouquinho. Vamos fechar por aqui? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, meninas.